Seja bem-vindo, quarta-feira, mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado, Deus, por esse dia que está diante de nós e possamos vivê-lo conforme a tua graça, crescer na graça. A vida abundante é aquela que olha para frente, para cima e marcha adiante. Assim o descreve o apóstolo Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Não julgo que eu o haja alcançado espiritualmente, nem me considero já perfeito, mas prossigo avançando, apegando-me sempre com mais firmeza aquele desígnio pelo qual fui preso por Cristo. Meus irmãos, não considero que eu haja ao presente aprendido plenamente, mas me concentro nisso, deixo para trás o passado e de mãos estendidas ao que está adiante, avanço direto para o alvo. Minha recompensa, a honra de haver sido chamado por Deus em Cristo Jesus. Um sargento que servia na brigada que tomou a missão Ridge, prendeu a bandeira à sua blusa e se empenhou em galgar ao topo, na esperança de ser o primeiro a firmar ali o seu estandarte. Próximo ao topo, foi mortalmente ferido, porém não podia pensar em coisa alguma senão em seu nobre desígnio. Perguntaram-lhe: sargento, onde o feriram? Bem para o alto. Certo, lá no cimo, respondeu. Refiro-me ao lugar em que a bala o apanhou. Cerca de 20 jardas do topo, quase em cima. Seu braço e ombro foram terrivelmente mutilados por uma bomba. Baixaram sobre ele as sombras da morte, mas seus olhos fixavam-se ainda no prêmio e por fim murmurou: quase em cima. Lá estava um soldado tão interessado em avançar até o cimo que todos os acontecimentos, mesmo o ser ferido, ele calculava em termos do progresso alcançado. O mesmo se deve dar com o soldado cristão. Ele deve estar tão ansioso de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus que meça todos os acontecimentos humanos segundo o progresso que está fazendo em direção a esse alvo. Como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que diante de mim estão. Akbar, o antigo imperador mongol, disse: vivi longa existência, mas tenho que ver ainda um homem perdido em caminho reto. Avançando direto para o nosso alvo, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1 e 2, que possamos correr essa corrida da fé diariamente, vestindo essa camisa de Jesus, lutar pelo time e fazer de tudo para que a gente chegue ao alvo e a sermos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Palavra das senhas para nós hoje, quarta-feira, 26 de junho, do Antigo Testamento, do Salmo 105, versículo 5. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Do Novo Testamento temos de 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Lembrar-se das maravilhas que ele fez, dos prodígios, dos juízos dos seus lábios. Sim, relembrar, viver, vivenciar cada dia a palavra. Por isso, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, como aquele soldado. Ele tinha um alvo proposto na sua vida e ele estava determinado a alcançar aquele alvo. E que nós também diariamente possamos estar dispostos em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo e por meio de Cristo Jesus, para cada um de nós viver a vida de fé com convicção, com alegria, na dependência do Deus Espírito Santo. A ação da graça não deve se limitar a um único dia. Deus nos chama a render graças a Ele sempre, independente das circunstâncias, todos os dias.
não somente nos tempos de alegria, mas nos momentos de sofrimentos, quando o nosso barco não estiver em águas tranquilas. Quando faltar alimento à mesa ou estivermos doentes, também devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque muito mais. Ele não deixa o barco, Ele não nos deixa sozinhos. Ele dá força, Ele dá sabedoria para que vençamos, sejamos mais que vencedores no meio da turbulência, no meio da tempestade, no meio das provações. Ele nos dá livramento para que possamos suportar e vencer cada dia. Aí numa palavra de Nicolaus Décios que diz assim: louvamos-te, bondoso Pai, teu nome enaltecemos, teu amor jamais se esvai. Senhor, te agradecemos. Ilimitado é teu poder, e o que tu queres há de ser. Benditos nós, teus filhos. Que Deus nos guie, nos oriente, fortaleça a nossa fé, a nossa vida durante esse dia de quarta-feira.